Boa noite. O Canal Livre está no ar. E no programa desta noite nós recebemos um dos cientistas mais importantes do mundo. Ele foi o primeiro brasileiro a ter um estudo publicado, por exemplo, na capa da conceituada revista americana Science. Isso em mais de 130 anos de história da publicação. Suas pesquisas exploram a interação cérebro-máquina, cérebro humano-máquina, e representa um grande passo, por exemplo, na busca para a reabilitação de pacientes com paralisia ou mal de Parkinson, só para dar uma ideia. O convidado do Canal Livre só poderia ser o neurocientista Miguel Nicoleles, pesquisador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele também é o fundador do Instituto de Neurociência de Natal, no Rio Grande do Norte, um dos mais avançados do mundo nesta área. Bom, para entrevistar Miguel Nicoleles, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Fábio Panunzio. Mas antes, um pequeno retrato do nosso convidado e de suas pesquisas, de suas intenções realmente revolucionárias. Referência mundial em pesquisa sobre a interação entre cérebro e computadores, Miguel Nicoleles chamou a atenção do mundo pela primeira vez em 2003, quando implantou eletrodos no cérebro da macaca Aurora. Os sinais elétricos registrados pela prótese fizeram o animal mover um braço mecânico à distância. Em 2008, o pensamento de outra macaca, a Idóia, deu a volta ao mundo. Enquanto ela andava em uma esteira no laboratório da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, sua atividade neural foi registrada e enviada via satélite ao Japão. Em Kyoto, um robô de 90 quilos andou comandado pelo pensamento de Idóia. Outro estudo de Nicoleles propõe um tratamento mais simples e menos invasivo para o mal de Parkinson. A nova técnica foi testada com sucesso pela equipe que Nicoleles dirigiu na Universidade de Duke. Próteses foram implantadas na medula espinhal de ratos, com os mesmos sintomas do mal de Parkinson. Animais paralisados pela doença tiveram a medula estimulada eletricamente e voltaram a ter movimentos normais. De olho no Brasil, o próximo passo do conceituado cientista é finalizar um de seus maiores sonhos: a construção de um polo de ciência em Macaíba, Natal. Com tecnologia de ponta, o Instituto quer formar jovens talentos da ciência brasileira. As ideias de Nicoleles foram notadas pela Academia Sueca de Ciências, fundação que concede o Prêmio Nobel. Na próxima semana, o cientista apresentará um simpósio em Estocolmo, na Suécia. Professor Nicoleles, muito obrigado pela sua presença aqui no Canal Livre. É o seguinte, o governo Dilma acaba de colocar em gestação a chamada Comissão do Futuro para a Ciência do Brasil. O senhor será o presidente dessa comissão. E qual é a linha central dessa iniciativa de governo, que é bancada também pelo ministro Aloysio Mercadante? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer retornar ao programa. O convite foi me feito com a intenção de reunir cientistas brasileiros e cientistas de todo o mundo para discutir, na realidade, a ciência brasileira, os mecanismos, os processos, o estado atual da ciência brasileira, quais são os problemas que afligem o cientista brasileiro e quais poderiam ser sugestões para a próxima década. Quer dizer, diagnóstico e terapia. O diagnóstico e terapia, exatamente. É a primeira vez que eu tenho a notícia que isso acontece no Brasil. E a nossa intenção é levar, não só reunir esses cientistas para discutir essa auditoria da ciência brasileira e também propor sugestões para o senhor ministro e para a senhora presidenta, mas também envolver a sociedade civil em trazer a ciência brasileira para a sociedade civil e abrir canais de divulgação e discussão sobre o que ela pode fazer pelo país. Isso certamente mexe com a vida acadêmica, né? Com os hábitos e com os valores da vida acadêmica. Ah, sem dúvida. Eu recentemente li alguma coisa em que o senhor dizia que se o Einstein fosse um cientista no Brasil, ele provavelmente não estaria bem colocado no ranking, porque ele escreveu pouco, né? E teve, não sei se o senhor concorda com isso, mas teve poucas ideias. Embora, aliás, dizem que ele dizia que só teve uma. Relativamente poucas ideias. Até uma piada que Principalmente ele não tinha orientado. Até uma piada, né, que conta quando ele esteve no Brasil, que
ele tinha alguns cientistas anotando as coisas, e ele falou, os senhores estão anotando o tempo todo? E os cientistas falaram, quando a gente tem uma ideia, a gente anota, o senhor não faz isso? Ele disse, não, eu só tive uma. Na realidade, isso foi uma brincadeira séria que nós fizemos com um colega físico aqui do Brasil, usando a fórmula, né, que é usada para classificar cientistas no mais alto ranking, né, que é o cientista 1A do CNPq, aqui do Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil. Ou A1, um dos dois, né? Que não existe em lugar nenhum do mundo mais, né, esses rankings, né, simplesmente eu, por exemplo, cresci cientificamente nos Estados Unidos e isso não existe. Eu discuto ciência com meninos que são professores assistentes, acabaram de ter o doutorado de igual para igual, e os canais de financiamento e a projeção na academia não é diferenciada por classe ou por estamento. E usando a fórmula que existe, realmente o professor Einstein, que publicou, o número de trabalhos que ele publicou daria o número de prêmios Nobel que ele poderia ter ganho, né? Porque cada ideia que ele publicou foi gigantesca. Mas como ele teve muito poucos orientados, ele teve muito poucos alunos de pós-graduação que ele orientou, na fórmula que existe lá, ele não se daria muito bem no Brasil, né? Então isso já mostra que existe algo errado, né? Então essas fórmulas, né, que vem do Economês, né, que eu lembro o senhor falando, né, há muitos anos atrás, elas não necessariamente traduzem o mecanismo científico. Como o caso, né, do Einstein. Agora mexer nisso aí, nesse corporativismo acadêmico no Brasil não vai ser fácil. Não, minha mãe disse que eu me meti num vespeiro, né? Mas eu gosto desses vespeiros porque a gente pensa que é difícil de mexer, mas quando você entra no miolo disso e vê a lógica que sustenta classificações como essa, ou sistemas como esse, é muito fácil de você mostrar a falta do uso, né? Tanto que não existe no mundo, né, coisas parecidas. Então, nesse caso, é uma discussão que a comissão evidentemente vai ter, né, tanto os convidados brasileiros como os convidados internacionais, é um dos itens da pauta, né, porque o objetivo aqui é produzir ciência de alto nível, e ciência que contribua para o desenvolvimento do país. Agora, não só na escola, também na empresa. Sim, que é outra questão brasileira muito séria, né, porque metade do orçamento de inovação e de produção de ciência de ponta nos Estados Unidos, por exemplo, é da iniciativa privada, né? Então, os cientistas têm mercado para trabalhar, aliás, um mercado que é até melhor do que o mercado acadêmico, mas a contribuição é muito grande, né? Então, isso é uma cultura que nós não temos aqui no Brasil. Professor, deve ser muito ruim esse sistema, que hierarquiza o cientista de acordo com a quantidade de trabalhos, de orientações que ele produz. Mas o senhor tocou no ponto ótimo, que é a quantidade de trabalho e a quantidade de orientados. E não a qualidade. E não necessariamente o conteúdo e o impacto mundial. Agora, apesar disso tudo, quer dizer, isso que leva o mestre ou o doutor a produzir muito com alunos, nós temos uma produção medíocre ainda em relação à média do primeiro mundo, tanto em número quanto em qualidade. Não. E há um desvirtuamento em relação à realidade objetiva. Quer dizer, na área de humanas, por exemplo, os trabalhos normalmente não têm uma vinculação forte com a realidade, não pretendem resolver concretamente nenhum problema social brasileiro. Por que a academia brasileira é assim, tão dessintonizada da realidade? Eu só teria pequenas correções. Em termos quantitativos, a produção científica brasileira aumentou muito na última década. Ela passou a Suíça, por exemplo, que é um dos grandes países... Só lembrando que a Suíça tem 7 milhões de habitantes. Né? Exatamente, evidente. É aí que nós caímos na outra questão, é como essa ciência, como essa produção impactou do ponto de vista intelectual, porque a ciência básica pura, abstrata, ela é muito importante. Você precisa ter gente só pensando em questões abstratas, porque é daí, que desse caldeirão, desse meio de cultura, que vão sair ideias aplicadas, né? O que, evidentemente, o Brasil, como está amadurecendo, e está num processo de amadurecimento científico, é que a ciência brasileira ela precisa adquirir um outro patamar de qualidade, e não só de quantidade. Professor Miguel Nicoleles, nós, em fevereiro deste ano, nós recebemos o ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante. Ele falou sobre os avanços na ciência brasileira, os entraves causados pela burocracia, o registro de patentes no país. Vamos rever isso. Primeiro, hoje há mais recursos, a pesquisa vem avançando de forma muito consistente em muitas áreas no Brasil, há um reconhecimento internacional. Agora, há uma burocracia que sobrecarrega a capacidade de produção científica. Vou dar um exemplo, fui para Manaus, visitar todas as nossas instituições de pesquisa lá. Aí peguei o caso do copaíba. Copaíba é uma coisa que os índios usavam, a população ribeirinha, minha mãe usa isso há 50 anos, que é quase que um antibiótico natural. 93% dos estudos publicados sobre óleo de copaíba foram pesquisadores brasileiros que fizeram.
Agora, os americanos fizeram 17 patentes, os japoneses 7, a Europa inteira patenteou, Taiwan patenteou, a Austrália patenteou, nós não temos uma patente do óleo copaíba. Nós temos que criar uma cultura de patente na universidade e as empresas. A burocracia agora, também. 2/3 da patente no Brasil, quem faz é o Estado brasileiro. No Japão, são as empresas, nos Estados Unidos são as empresas, na Europa são as empresas. Os empresários brasileiros precisam avançar em direção à patente. O Estado brasileiro precisa repactuar sua relação com os cientistas. Você não pode tratar uma verba de pesquisa como você trata uma empreiteira construindo uma estrada. E no Brasil a regra é a mesma. Nós temos que ter uma política específica de desburocratização, de agilização, de facilitação. Não tem retorno, ou seja, com data marcada, né, para a inauguração da obra. Né? O que o ministro falou é absolutamente verdade. A gente, no Brasil, quando faz pesquisa, a gente é regulado, despesas de pesquisa para comprar um equipamento de 5, 10 mil reais, a despesa é regulada pela mesma lei que de concorrência de uma hidrelétrica, né? Ou pelos mesmos sistemas de controle de contratos para construir uma obra monumental. Quer dizer, isso é o grande obstáculo hoje. Né? Mas no caso das patentes que o ministro levantou, tem um outro problema aí, uma outra questão concretíssima, que é a presença das ONGs internacionais nessas áreas de pesquisa. Daí é que vem todo esse caudal aí de patentes nós temos um problema sério que os procedimentos, tudo no Brasil que diz respeito a procedimentos científicos precisa ser repensado, revisitado e reestruturado. Porque na minha universidade tem um escritório de criação de patentes das descobertas dos professores da universidade. Então você tem um auxílio de gente que entende de como fazer patente, advogados, administradores, que você se tem uma ideia muito boa, você tem esse escritório para você ir lá e em 6 meses você está com a sua patente registrada. Né? Professor, é muito importante registrar. O cientista brasileiro, ele se pede do cientista brasileiro na Universidade Federal que ele seja professor, que ele seja cientista, que ele seja administrador e agora que ele seja empreendedor. E ainda tem que dar aula e corrigir prova. Tudo isso que eu falei, mas ao mesmo tempo. A nossa cultura de patente tem como grande exemplo, até elogiável, o trabalho feito por Santos Dumont. Claro. Que abriu mão da patente do avião, somente isso. Todas. E até por causa disso, ele é questionado como o inventor do avião, porque não patenteou o invento. Agora, mas tem outro exemplo. O senhor usa a experiência de Santos Dumont nesse trabalho que você está fazendo Sem aqui. dúvida, Santos Dumont é o nosso grande herói. Né? No trabalho em Natal, a nossa associação é a Associação Alberto Santos Dumont para apoio à pesquisa, né? E eu ainda considero, indubitavelmente, Santos Dumont o maior cientista, o maior engenheiro, o maior inventor que o Brasil teve em todos os tempos. E a excentricidade do Santos Dumont em relação às patentes, na realidade, é muito interessante, porque ele não deixou trabalhos científicos. Ele não deixou nada publicado do ponto de vista... ele deixou desenhos, relatos na imprensa, ele não seria pesquisador experimentação de campo. Será que tinha algum método assim, lógico? Não, a criatividade, é isso que nós precisamos incentivar nas nossas escolas, desde a infância. É a libertação dos, eu gosto de chamar, no bom sentido, dos sonhadores loucos, dos ousados, dos que querem fazer algo diferente. O Santos Dumont nunca foi para a escola formal. O Santos Dumont nunca foi para um curso de doutorado, nunca fez. Se ele tivesse ido para a universidade, provavelmente ele não teria voado. Porque teriam tirado dele o estímulo para fazer algo diferente. Professor, nós precisamos criar um sistema educacional que devolva, ou que permita que os sonhadores como ele floresçam, né? O que seria, professor, o Programa Nacional de Educação Científica Alberto Santos Dumont? Então, esse é um projeto que nós levamos ao senhor ministro da Educação, Fernando Haddad, que foi testado em Natal e na periferia de Natal, na cidade de Macaíba, um projeto de educação científica de crianças do ensino fundamental no contraturno da escola pública. Ou seja, a criança vai num turno para a escola pública no tempo dedicado e no outro turno ela vai para esse jardim de diversões, que são laboratórios de pesquisa criados para a criança, onde ela aprende ciência fazendo ciência. É a única forma de aprender. É uma outra jornada, então. Que isso, é um outro turno. E eles aceitam isso bem e tal? Não, a nossa escola, o nosso índice de evasão é menos de 1%. Olha. A nossa escola abre às 7h30 da manhã, às 6h30, se o senhor for lá, as criancinhas estão todas sentadas na calçada, esperando para entrar na escola. Professor. A escola se transforma num lar, num quintal, num parque de diversões, literalmente. E essas crianças tiveram uma explosão, né, de performance na escola regular, o que nos levou a propor ao senhor ministro
a levar esse programa para todo o resto do Brasil. É replicar no país inteiro. Mas isso não é curricular, é? Isso é? Não, é um programa de educação científica, não é reforço escolar, não é... E o que acontece é que nós observamos nesses 4 anos de experiência piloto, com 1.000 crianças por ano lá no Rio Grande do Norte, nós já temos 400 na Bahia. Fizemos agora uma proposta ao MEC de criar o que eu estou chamando de escolas sem fronteiras, que são escolas como essas em cidades fronteiriças do Brasil com os países da América do Sul, né, 12 localidades no Brasil. A ideia é que essa criança tenha uma educação em tempo integral. Ela tem uma educação da escola pública, mais a educação científica. O tempo integral hoje não chega a 800 horas. Não. O período de escolaridade hoje, né? 800 horas por ano. Então, agora, o que nós observamos é que nessa escola, na nossa escola, a criança é protagonista do próprio ensino. Ela é como se fosse um stockholder da escola. Ela participa da escola como se aquilo pertencesse a ela. E ela sabe que ali ela tem 2 coisas fundamentais. Amor incondicional e a possibilidade de exercer a sua própria criatividade para atingir o seu próprio limite. Professor, eu preciso voltar, porque eu não consegui fazer pergunta na oportunidade, quando a oportunidade surgiu. Eu vou atropelar o assunto aqui. É o seguinte, o ministro ele fez a sua manifestação. Eu quero citar para o senhor aqui um caso, o senhor já deve ter enfrentado situações parecidas com essas, se é que não enfrenta ainda hoje. É o caso de um professor da Universidade Federal de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, que tenta há 20 anos desenvolver uma vacina para tuberculose, que é uma doença que acomete 2 bilhões de pessoas ao redor do planeta, e não tem apoio governamental suficiente, não tem a acolhida da iniciativa privada, porque isso é uma doença de pobre, não gera lucro para a indústria farmacêutica, pelo menos não gera a perspectiva de lucro relevante. Não precisava aí que o Estado mesmo fizesse uma autocrítica, porque só para licenciar, segundo o professor Célio Silva, a vacina que ele está desenvolvendo há 20 anos, são quase, ele vai precisar de quase $1 bilhão, o que é inviável para um cientista que está lá parado na bancada de um laboratório. Eu não conheço o projeto em particular, mas evidentemente o que nós precisamos é de um sistema operacional científico no Brasil que permita inventores que não necessariamente estão nem na academia, pessoas que têm ideias brilhantes, que têm ideias revolucionárias, que vão mudar, como nesse caso, se for correto, né, o destino de milhões de pessoas, que elas tenham canais para levar suas invenções, as suas ideias para o Estado, para a iniciativa privada, para que elas possam ser suportadas. E para isso existem mecanismos. Os mecanismos são conhecidos no mundo inteiro. E quais são esses mecanismos? Por exemplo, nos Estados Unidos, você não precisa ser um professor numa universidade americana para conseguir financiamento do governo americano para desenvolver uma ideia científica. Você pode ser um inventor. Existe a profissão de inventor, né? Nós estamos fazendo, por exemplo, um programa piloto lá em Natal com 22 crianças antes da entrada do ensino médio. Eles acabaram de entrar no ensino médio. Nós demos uma bolsa jovem cientista, que é o maior salário da família de cada uma dessas crianças. E essas crianças foram inseridas nos laboratórios do nosso instituto antes de ir para o ensino médio. Nós já temos desse experimento, desse embrião, por exemplo, crianças que estão fazendo projetos científicos, trabalhando na rotina de laboratórios, sem nem ter entrado na universidade. Algumas dessas crianças querem ser inventores, algumas dessas crianças querem ser empreendedores científicos. E eles já têm embriões de ideias. Por exemplo, 4 dessas crianças estão usando um equipamento que só existe em 2 ou 3 no Brasil, que é uma ressonância de bancada para medir conteúdo oleico de sementes do semiárido nordestino, para ver quais são potenciais alternativas para biodiesel. Essas crianças estamos falando de crianças de que idade? 14 a 16 anos. E esses 4 começaram produzindo ciência. Eles estão produzindo ciência que tem uma implicação no futuro do Brasil, porque eles estão começando a classificar potenciais sementes que podem ser usadas no futuro para a produção de biodiesel no semiárido brasileiro, né? Então são 4 meninos orientados por um doutor, mas que estão operando um equipamento que técnicos da Embrapa operam. Professor Miguel Nicoleles, a geneticista Lígia da Veiga Pereira, professora do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, ela preparou algumas perguntas para o senhor, ela que é uma das referências brasileiras em pesquisas com células-tronco, para aplicação sobretudo na medicina. Então nós vamos conferir agora a primeira questão que ela levanta aqui. Olá, professor Nicoleles, você é um grande candidato a prêmio Nobel e com maior justiça. E aqui no Brasil a gente já se fala, né, que você pode ser o primeiro Nobel brasileiro. Eu queria que você discutisse essa questão
das condições que a gente tem de fazer ciência aqui no Brasil. Você foi para os Estados Unidos, lá você pôde exercer todo o seu potencial produtivo, foram dadas as condições adequadas. Como são essas condições aqui no Brasil e o que a gente pode fazer para dar condições para os pesquisadores brasileiros de exercerem todo o seu potencial de trabalho? Eu acho que é importante enfatizar aqui que o que eu vi de talento científico lá fora nos Estados Unidos e o que eu vejo no Brasil não é diferente. O talento científico brasileiro é enorme. Nós temos pessoas, grande número de talentos, jovens, pesquisadores sêniores reconhecidos no mundo inteiro que estão no Brasil. E como a professora mencionou, o que existe é o diferencial de condições de trabalho. Isso é óbvio, né? E essa é uma questão que a Comissão do Futuro se dispõe a estudar a fundo, fazer um diagnóstico detalhado. Nós estamos trazendo especialistas da Europa, dos Estados Unidos, que já estiveram envolvidos em projetos similares em outros países, para realmente fazer um diagnóstico do que precisa ser mudado. Porque, como a professora falou, se as condições fossem iguais, né, aqui no Brasil, uma grande vantagem. Nós teríamos uma vantagem tremenda, porque a nossa criatividade científica é muito grande. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O senhor também, numa outra entrevista, o senhor falou de o jeito brasileiro de fazer ciência. O senhor mesmo, quando chegou nos Estados Unidos, parece que o senhor levou para lá essa cintura brasileira para resolver problemas e tal. Foi uma coisa com isso o senhor queimou algumas etapas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. É a criatividade pura e simples ou o que é isso? Porque mesmo, quer dizer, quando a gente cresce em situações adversas, né, como o cientista brasileiro se forma em situações adversas. Então ele tem que, para fazer algo, ele tem que improvisar, ele tem que achar caminhos novos, procedimentos novos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o meu orientador americano me deu o que a gente chama, na nossa gíria, né, uma Ferrari. Laboratório que era uma Ferrari, né? Só que assim, os alunos americanos que eram meus contemporâneos não tinham crescido nas mesmas condições de penúria e de dificuldades. Então eu comecei a implementar programas e procedimentos dentro do laboratório que inicialmente salvou muito dinheiro para o meu chefe. E a produtividade aumentou muito, porque eu conseguia maximizar os recursos de uma maneira que ele nunca tinha visto. Quer dizer, a experiência com a jangada ajudou a melhorar a velocidade da Ferrari. E no final das contas, o nosso projeto conjunto, o meu orientador, o Dr. John Chapin, que é um dos grandes neurofisiologistas da segunda metade do século XX, o que ele dizia sempre para mim é o seguinte: se não tivesse um brasileiro aqui, não tinha saído. Mas olha, é muito produtivo o brasileiro na bancada, no laboratório, na prancheta, construindo avião. Mas, assim, só para lembrar aqui, o Santos Dumont, quem o senhor tanto gosta e cita tanto, o senhor mesmo, só puderam desenvolver o talento que tem, o potencial, porque saíram do país. Eu discordo. O país exila os seus cientistas. Eu ouço muito isso, inclusive eu ouço muito que tanto ele quanto outros não são brasileiros porque foram para o exterior. Na realidade, o Santos Dumont desenvolveu a sua arte montando e desmontando locomotiva na fazenda do pai. Em Campinas. Mas foi montar seu primeiro balão em Paris. Não, ele foi lá porque sim, ele tinha uma família, uma ligação com Paris, com a França muito grande. Ele teve mentores franceses, né, em aerodinâmica, física, falava francês e tal. Mas realmente o sonho de voar nasceu no Brasil. E a articulação mecânica, porque o pai dele tinha um trem dentro da fazenda para transportar café. Porque o trem caipira, né? Que era um dos maiores produtores de café do mundo. Né? E quando a mãe perguntou para o Santos Dumont: meu filho, o que você vai fazer? A resposta do Santos Dumont é a coisa mais emblemática da história da ciência brasileira. A resposta é: eu vou voar. E ele fez algo muito raro na história do Brasil. Ele cumpriu a palavra. Ele voou. Ele voou, né? E essa conexão que a gente ensina para nossas crianças em Natal, de empenhar a palavra e fazer, é algo muito fundamental para o futuro da nossa cultura. Por falar nisso, existe uma promessa, eu não sei se é uma promessa, se é uma palavra empenhada, mas existe uma expectativa e uma esperança muito grande de que na Copa do Mundo nós vamos ver um chute inicial diferente. Isso é uma promessa sua? Bom, eu queria que o senhor explicasse. Não, que projeto é esse? Que projeto é esse? Que sonho é esse? Exato. Esse é um projeto que há muitos anos vem sido fomentado, né, para um consórcio internacional que eu coordeno, chamado Walk Again Project, ou Andar de Novo, o projeto Andar de Novo, que é a ideia de usar a interface cérebro-máquina em pacientes quadriplégicos para fazer com que um adolescente, ou adolescentes voltem a andar, ou pacientes quadriplégicos, eu deveria dizer melhor, voltem a andar comandando uma veste robótica de corpo inteiro. Tipo astronautas? Tipo uma veste de astronauta, que a gente chama de exoesqueleto, né? Robótico, que vai do pescoço até as pernas. Exoesqueleto. Que nem do besouro, né? Certo.
e comandado pelo pensamento, através de uma ligação que transmitiria o pensamento, as ondas elétricas do cérebro para comandar essa veste. E há alguns meses atrás, conversando com os nossos colegas todos, eu cheguei à conclusão que seria emblemático para a ciência brasileira e para o Brasil, num evento que tanto tem a ver com o Brasil, que é a abertura da Copa do Mundo em 2014, né? E com assistência de 2 bilhões de pessoas no mínimo, que estariam lá esperando só um show da seleção brasileira num jogo, além do show, que eu espero, né, que o Brasil ganhe o jogo, esse jogo poderia se transformar num único jogo da Copa do Mundo do Brasil, em que o Brasil participou, em que ninguém vai lembrar do resultado. O resultado vai ser secundário, porque se você conseguir fazer 2 adolescentes entrarem com a seleção brasileira em campo, andando, adolescentes quadriplégicos, que até aquele dia não podiam andar, vestidos com a camisa e com as cores da seleção brasileira, andando e se dirigirem ao meio do campo e darem o chute inicial da Copa do Mundo, isso vale por 1000 gols. A imagem que o Brasil vai ter no mundo, né, vai mudar instantaneamente. Agora, mas, tecnicamente isso hoje é uma realidade. Não, ele não é uma realidade hoje. Ele é como ir para a Lua. É quando os americanos disseram até o final da nossa década, nós vamos ir para a Lua. Dizer, ele é teoricamente possível, eu tenho total confiança que ele pode ser feito, né, mas ele precisa de um esforço simultâneo, né, do Brasil, dos parceiros desse consórcio, a Suíça, a Alemanha, os Estados Unidos, né, os grupos de pesquisa desses países, para que isso se realize. Ele pode ser realizável tanto quanto os americanos foram para a Lua. Por isso que eu gosto de chamar isso do moonshot brasileiro. Eu escrevi um artigo recentemente, onde eu chamo moonshot era a gíria que os americanos usaram para o tiro para a Lua, né? Chute na Lua, tiro na Lua. Então, para nós seria o chute na Lua, né? Chute na bola. O chute na bola que vai se transformar, se isso acontecer, na minha opinião, em algo emblemático, né? Muito bem, nós, professor, voltaremos a esse tema, que é cinematográfico, digamos assim, televisivo, depois do nosso primeiro intervalo. O Canal Livre volta em um instante. Agora, professor Miguel Nicoleles, nós vamos conferir mais uma questão levantada pela doutora Lígia da Veiga Pereira. Foi ano passado, você publicou um artigo utilizando uma estratégia completamente diferente para o tratamento de Parkinson, com impulsos elétricos no cérebro, e a gente só fala de célula-tronco, e a célula-tronco vai curar tudo, e de repente você mostrou uma estratégia completamente diferente e com resultados muito animadores. Eu queria saber qual é a perspectiva dessa mesma estratégia começar a ser testada em seres humanos. Então, tudo foi realizado com ratos, né, roedores, camundongos e ratos. Nós tivemos resultados muito bons. São pesquisas da relação máquina-homem-máquina. Essa, na realidade, é uma nova forma de estimular. Esse é o vídeo que nós apresentamos aqui, aliás, quando eu vim aqui a primeira vez, de um ratinho parkinsoniano. Ainda não está no ar. Não está no ar. Você pode ver aqui, mas não está no ar. Esse animal é parkinsoniano, e quando a gente começa a estimular a medula espinal dele, ele volta a andar. E volta a se mexer e ter a capacidade de beber água que ele quer beber no bebedouro, né? Esse ratinho não andava? Não, ele era parkinsoniano, ele estava todo tremendo, sem conseguir se movimentar, e ele só está fazendo isso porque ele está sendo estimulado. Você vê que ele estava lá no cantinho, quietinho, tremendo, não conseguia andar, e agora ele vai conseguir... Aí é ele com o sensor desligado, é isso? Agora está ligado. Ele foi estimulado, agora ele está andando. Ele ganha controle sobre os seus próprios movimentos? Isso, porque na realidade a gente descobriu que a doença de Parkinson é como se fosse uma epilepsia. É como se o cérebro inteiro tivesse sincronizado, disparando ao mesmo tempo, num regime de ordem que não funciona. O cérebro tem que ser meio caótico, né? E esse estímulo desorganiza a crise epilética e permite que o animal volte... Isso é o quê? É um choquezinho? Como se faz na epilepsia? Uma corrente muito pequena, elétrica, aqui atrás na medula espinal, que se espalha pelo cérebro e permite, né? E isso agora nós reproduzimos em primatas, em macacos, aqui em Natal. Nós já temos os primeiros estudos com os primeiros animais feitos e o efeito é o mesmo. Com sucesso, né? O sucesso é o mesmo, e a gente espera então concluir esse estudo no ano de 2011, e estamos já conversando aqui no Hospital das Clínicas para começar o possível estudo clínico em 2012. E aí, professor, aí 2014, né? Aí, 2014 entra na Copa. Aí voltamos à Copa, que o telespectador deve estar fascinado com a ideia do menino quadriplégico dando o chute inicial na Copa. Então eu queria que o senhor explicasse o seguinte: como é que funciona todo esse sistema? Quer dizer, o cérebro do menino quadriplégico emite as energias que vão chegar até o pé e fazer com que ele chute a bola. Como é que isso acontece com o quadriplégico? Porque não basta acionar o movimento, tem que ter equilíbrio, no caso sem dúvida nenhuma, o balanço, exatamente. No nosso cérebro normal, sem nenhuma lesão,
o cérebro está criando programas motores para fazer o nosso corpo se mover no futuro. Então, meio segundo antes da gente fazer um movimento, antes de eu fazer isso aqui, o meu cérebro teve que codificar todo o programa motor e remeter isso para a medula espinal para que a medula ativasse os músculos. Você está falando meio segundo mesmo. Meio segundo, por volta de meio segundo, né? De um quarto a meio segundo. Quer dizer, o cérebro emite a ordem? Isso, o cérebro ele gera o futuro. Gerar a tarefa. Ele gera o futuro motor, ele imagina o futuro motor. Um pensamento motor nada mais é do que uma expectativa de um movimento futuro. O que nós descobrimos? Que nós conseguimos, por sensores no cérebro, ir ler frações desse pensamento, decodificar esses sinais elétricos, extrair deles os comandos motores que o cérebro está gerando e mandar isso para um artefato robótico, né, que faz o movimento de acordo com o comando do cérebro. No paciente quadriplégico, apesar da lesão da medula espinal, o cérebro continua imaginando os movimentos. Então o paciente ainda sonha em se mexer, quando ele dorme ele sonha com movimentos e ele continua durante o dia imaginando movimentos. Ocorre que esses sinais elétricos não podem mais sair daqui e chegar nos músculos. Faltam condições mecânicas. É como se uma rodovia fosse interrompida. A rodovia foi interrompida, o sinal elétrico não chega lá. A nossa estratégia para fazer um paciente quadriplégico voltar a andar é essa. É ler os sinais na fonte, onde eles continuam a ser produzidos, realizar do ponto de vista computacional e eletrônico a mesma operação, em termos genéricos, que a medula espinal fazia. Só que, ao invés de usar o corpo biológico desse paciente, revestir esse corpo com um robô, é uma veste robótica, que vai carregar o corpo, que não pode mais se mexer, sob o comando do pensamento. Por isso que eu gosto de dizer que uma prótese brilhante. É uma prótese, exatamente, de corpo inteiro. Professor, agora então o chute inicial foi dado. Sim. Aí, em seguida, começa o jogo. A bola vem alta na área do adversário e o Neymar está de costas. E ele vai receber essa bola e fazer um gol de bicicleta. Como é que ele faz isso mais rápido do que os outros? Bom, isso já é outra questão, né? Porque o Neymar, além do talento genial dele, né? Eu espero que seja o Neymar e o Kleber, né? De centroavante ali. Centroavante é o Kleber do Palmeiras. Exato. Mas o Neymar, o cérebro do Neymar, como o cérebro do Pelé, realizou inúmeros, milhões de treinamentos. Então. Não, o cérebro mapeou o espaço em torno dele, a bola, uma tentativa e erro. De tempo, de bola, de velocidade, espaço, exatamente. de altura. No meu livro eu conto a história do Pelé, né, que a diferença do Pelé e do Ademir da Guia para os pernas de pau é que esses grandes jogadores... Desculpa, professor, mas ele insiste em colocar o Ademir da Guia no nível do Pelé. Um pouco superior, né? Um pouco superior. Né? Mas o que esses jogadores têm de diferencial em relação é que o cérebro deles criou um modelo interno do espaço ao redor, da relação da bola com o corpo desses jogadores e da dinâmica dos outros membros, né? Que é um modelo único. Né? Então, por isso que nem todo mundo pode ser um craque de futebol. Eles não estão neurologicamente mais dotados do que outro ser humano qualquer. Não é uma questão de ser mais ou menos dotado. O que acontece é que o cérebro gerou um modelo ótimo de relação. Tanto é que os grandes jogadores, o senhor vai saber disso imediatamente, eles não ficam olhando para a bola o tempo inteiro. O jogador que é mais medíocre, eles têm que mapear continuamente a posição da bola, do pé e do espaço. E o Messi, no caso do Messi, que conduz a bola a cada toque de bola, cada passo. Cada passo ele toca na bola. É imprevisível, né? Então, o marcador de um jogador como esse, a vantagem de achar um drible, né? Fazer um drible, porque... antecipar, né? De antecipar. Então, o cérebro... no entanto, é também a repetição. Exato. A repetição, evidentemente, gera a estabilidade desse modelo interno. E por que esse modelo, esse mapeamento que o senhor falou, quer dizer, a criação de um conjunto de equações que vão orientar o movimento dele no campo, por que isso não pode ser transposto de uma pessoa para outra com o treinamento? Quer dizer, a técnica que funciona para o Neymar não funcionaria para o Ademir da Guia? É uma ótima pergunta. Existem vários fatores. Existem fatores genéticos, existem fatores da configuração desse cérebro biológica, né? A conectividade, a velocidade de processamento de informação, se houve ao longo da vida um treinamento motor começou mais cedo ou mais tarde, quer dizer, existe uma série de parâmetros. Então vão ser são as características das individualidades. Das individualidades, exatamente. Mesmo que dê todas as condições, até neurológicas, para todos. Mas é isso que é a beleza. A beleza disso, o equilíbrio dessa beleza é que você pode imaginar reproduzir, como a gente está tentando fazer em próteses neurais, um certo número de comportamentos motores, mas o todo da mente humana é irreproduzível.
É impossível reproduzir toda a gama de comportamentos humanos numa máquina. A dimensão do cérebro, ela é incomparável. Ela é incomparável com qualquer computador que a gente possa... O senhor está falando do hardware ou do software que roda nele, que é a mente, que é maior ainda do cérebro? Não, eu não faço distinção dos dois. Mas o que o senhor estava falando? O cérebro... Então, a dimensão do espectro de comportamentos que o cérebro humano é capaz de gerar e a complexidade deles, porque nós estamos falando de interações de bilhões de elementos. É um número enorme de ordens de magnitude mais complexo do que qualquer computador que nós possamos criar hoje em dia ou que nós possamos criar no futuro até que remoto. Então, graças a Deus, né? Exato, que é o imponderável nada de Big Brother. Nada de Big Brother. Isso é muito bom. Tem um desafio aí exatamente nessa área da reabilitação, da tentativa de devolver movimento às pessoas que foram lesionadas na coluna. Quando é que vai ser possível, se é que vai ser possível um dia, usar a eletrônica avançada, a nanotecnologia, sei lá, as técnicas que vocês vêm usando, para fazer com que os sinais elétricos transponham o local do rompimento do feixe neural e voltem a estimular o próprio corpo da pessoa que foi machucada? Não, isso tecnicamente, teoricamente é possível? Sim, sem dúvida. A técnica que eu acabei de descrever é como se fosse um desvio, como se fosse um bypass, né? Como se fosse uma ponte de safena, né? Eletrônica. Nós pegamos os sinais daqui e fazemos um desvio da lesão e devolvemos esse sinal para um outro corpo. Para um equipamento externo ao corpo. Eu não mencionei, mas todos os nossos estudos levam a crer que o uso dessa veste robótica a longo prazo vai fazer com que o cérebro do paciente assimile essa veste como se ela fosse o corpo desse paciente. Pois é, mas vira uma extensão do corpo. Vira uma extensão do corpo. Mas professor, isso, como uma raquete de tênis, ou um violino, ou um piano, né? Então, só completando a ideia. Existem linhas paralelas de pesquisa que visam restabelecer a conectividade da medula espinal. Isso, você está falando células-tronco, por exemplo. E existem pessoas que acreditam que é possível fazer um restabelecimento dessa conectividade do ponto de vista eletrônico mesmo. Só que é uma questão muito mais complexa. Nós estamos falando de centenas de milhares de fibras neurais, de nervos, que precisariam ser reconectados para você adquirir um grau de funcionalidade, né, do sistema, que devolve a essa pessoa comportamentos motores naturais. A coluna vertebral é como um cabo enorme recheado por milhões de fiozinhos. Como se fosse um grande cabo de nervos transmitindo informações do cérebro para a periferia do corpo e da periferia do corpo para o cérebro. E um passo à frente, professor. Aí eu já estou delirando. Sim. É possível fazer do cérebro humano uma caixa preta de um avião acidentado, ou seja, você pode resgatar a memória que está contida ali e reproduzir essa memória? Isso é um dos sonhos remotos, no futuro muito remoto da neurociência, sem dúvida. Eu gosto de dizer que cada vida de cada um de nós é um livro, é uma história que jamais vai se repetir no universo. As contingências evolutivas e individuais da história de vida de cada um de nós é única. Então é um romance que jamais vai ser contado. A ficção científica já está explorando essa ideia do jogo. Não, mas a neurociência também já pensa num futuro muito remoto, nós estamos falando de séculos, né? Onde eventualmente, ao término de uma vida, a gente possa fazer um download da nossa história, né? E transportá-la, que é o sonho da criogenia dos anos 60, por exemplo, que era pegar o corpo, deixar passar o tempo até que houvesse condições técnicas de o corpo, infelizmente, eu acho que não vai dar, mas mas os pensamentos, como eles são ondas elétricas, né? Uma das ideias que eu gosto de discutir com os meus alunos sobre o futuro remoto é essa mesma, a verdadeira imortalidade vai ser a preservação dos nossos pensamentos e emoções e experiências para as gerações futuras. Aí fica imortal. O Gelmir, não sei se vai encerrar o bloco. Não, vou chamar agora mais um bloco que já está na hora. Então depois eu quero fazer uma pergunta, já que estamos delirando. A gente volta dentro de instantes. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre desta noite, que recebe o cientista Miguel Nicoleles. O Mitri quer delirar mais um pouco. Não sei se é um delírio, eu acho que eu já ouvi o professor falando sobre isso. É possível, professor, que eu esteja na poltrona da minha casa, olhando uma imagem de Marte e me sentindo lá, em Marte? Eu posso ser transportado para Marte pela minha mente? A sua mente, sem dúvida. Esse foi um experimento que nós realizamos, não em Marte, mas há 3 anos atrás, onde um macaco na costa leste dos Estados Unidos, andando numa esteira de exercício lá,
nós remetemos a atividade elétrica do cérebro desse macaco enquanto ele andava, enquanto ele pensava em gerar, né, o comportamento de se locomover, e essas ondas cerebrais foram até o Japão em tempo real e fizeram um robô andar em Kyoto, no Japão, sob o controle do cérebro desse macaco. Nós estamos falando de um sistema de um sistema físico, completamente. Nós estamos falando aqui de projetar a mente. Não. Mas o que eu estou querendo dizer é como que funciona, como é que é, na verdade não é um delírio. É um conjunto de sensores. O experimento que o senhor mencionou é um experimento, hoje em dia, ele não foi feito em Marte, mas ele é uma metáfora absolutamente factível, no sentido de um operador está aqui, remetendo comandos motores cerebrais para um artefato robótico ou num outro lugar no planeta ou em outro planeta. Não para outra pessoa. Não para outra pessoa, para um artefato robótico. Lá. Um robôzinho, né? Ou um braço mecânico, uma perna mecânica, um robô. Que vai estar se locomovendo nesse outro planeta sobre o seu pensamento. Agora, sentado na minha sala, controlando esse robô. Controlando o robô. Mas agora, não controla o ambiente. O ambiente não dá para controlar o ambiente de um planeta. É difícil. Não vai sentir o calor. Não. O que nós já acabamos de demonstrar, por isso que eu estou dizendo que é factível essa ideia. Nós acabamos de pôr um trabalho para publicação, onde nós fizemos a volta do sinal. Ou seja, um robô estava sendo um braço virtual, estava sendo controlado pelo cérebro de um macaco. Esse braço encontrou objetos virtuais que tinham texturas, né, na superfície desse objeto. A informação dessa textura foi remetida para o cérebro do macaco diretamente. Ou seja, nós mandamos um sinal elétrico manipulando e ele toda a resposta comportamental que nós obtivemos desse animal é como se ele tivesse sentido que ele estava encostando num objeto real que tinha uma textura real. Esse é o experimento do robô que andou no Japão, né, há 3 anos atrás. Esse é um experimento do braço robótico controlado diretamente pela mente de um macaco na nossa universidade, na Duke, né? Mas o que nós fizemos agora foi transmitir a informação de volta para o cérebro, fechar essa conversa, esse diálogo, né? Professor, eu queria delirar só para concluir. Quer dizer que a minha viagem a Marte se completa com a devolução desse sinal, que pode ser de forma visual, como o senhor mencionou, numa tela, mas pode ser também com sinais que iriam diretamente a diferentes regiões do seu cérebro, que gerariam a percepção de que o senhor estava em Marte. Inclusive, eu uso essa metáfora no meu livro, dizendo que um dia nós vamos estar sentados aqui na sua praia favorita, na costa brasileira, né, experimentando o que é passear pelas dunas vermelhas e geladas de Marte. Né? Ou pode ser esse futuro sem sair do lugar. Isso é o que eu chamo da libertação do cérebro, do corpo. Né? Então, para a satisfação do nosso cliente, que é o público, que livro é esse, professor? Então, esse é um livro que foi publicado nos Estados Unidos em março e que vai ser lançado aqui no Brasil, chamado Muito Além do Nosso Eu, pela Companhia de Letras, né? Onde eu descrevo a história dos últimos 200 anos da neurociência e como essa história, curiosamente, convergiu nessa área de interface cérebro-máquinas por causa de uma disputa de 2 grandes teorias que se bateram durante esses 200 anos de como o cérebro funciona. E, curiosamente, foi essa ligação, eu acredito, né, dessa ligação entre o cérebro e a máquina que nos permitiu mudar o balanço de forças para uma dessas teorias, que é a teoria de que o cérebro funciona como uma grande democracia neuronal. Que realmente... Neuronal. O que é isso? Que para você realizar qualquer comportamento, você não depende de uma área ou outra do cérebro ser ativada isoladamente, como uma ditadura, né, neuronal, mas que, na realidade, todos os comportamentos envolvem a votação de grandes populações de neurônios. Exatamente. É um conjunto cada um deles atuando para produzir um determinado resultado. Cada um deles carrega uma quantidade de informação muito pequena, mas o coletivo carrega a informação definitiva. E professor, democrático. Na última vez que nós conversamos com o senhor aqui, o senhor foi mais enfático em relação à divisão entre mente e cérebro, entre software e hardware. Eu queria entender por que o senhor agora está menos enfático. Eu acho que a ênfase é a mesma. A mente, o que a gente chama de mente, de consciência, de self-awareness, né, de ser essa sensação de existir, né, de ocupar um corpo, elas são propriedades emergentes do tecido orgânico que a gente chama de cérebro. Então são os bilhões de neurônios interagindo que geram essa percepção. Eu gosto de fazer uma metáfora, é como um time de futebol. Né? O gol, quando sai uma jogada, como aquele último gol da seleção brasileira na Copa de 70. É a melhor metáfora de uma propriedade emergente. Pelé por causa do Foram 8 jogadores, 30 segundos, nenhum italiano tocou na bola, nenhum brasileiro, nenhum jogador sabia o que ia acontecer.
por si só, nenhum jogador tinha ideia de como aquela jogada ia terminar. Mas a jogada emergiu do trabalho coletivo daquele time. Não dava para prever, não dava para saber o que ia ser, mas quando o gol foi feito, todo mundo entendeu o que era. A consciência é isso. Beleza. Todo mundo sabe explicar o que é do ponto de vista da experiência própria. A gente não sabe como ele emerge. Né? Professor, talvez a doença de maior incidência no mundo nos próximos anos seja a depressão. A depressão, a angústia e até a síndrome do pânico. Hoje existe já um combate a isso com a base de química, de remédio e remédios fortes e tal, e há uma discussão em torno disso. O senhor que estuda o cérebro, como é que o senhor vê isso aí? O senhor vê algum perigo nisso? Muita química? Ou na neurociência há um caminho? Não, sem dúvida. Existe um grande debate sobre quais são as causas e quais são os mecanismos fisiológicos que geram doenças como depressão, síndrome obsessivo-compulsiva, né? E existem muitas teorias. Nós, do ponto de vista neurofisiológico, pela primeira vez estamos tendo condição de reproduzir sintomas dessas doenças em animais de experimentação. São camundongos transgênicos, onde a gente altera o genoma desses camundongos e consegue reproduzir alguns dos sintomas, como o Parkinson, que nós vimos naquele camundongo, né? Nós estamos conseguindo reproduzir alguns dos sintomas dessas doenças ditas psiquiátricas, né? A minha crença é que essa divisão não existe, que todas essas doenças são doenças neurológicas e, mais peculiarmente, doenças do ritmo do cérebro. Né? Como o Parkinson é um tipo de epilepsia, essas outras moléstias... Que a depressão, o senhor chega até angústia também? A angústia eu não diria porque não é uma síndrome, né? Não é uma moléstia, né? Mas essas grandes patologias estão sendo estudadas agora do ponto de vista neurofisiológico, pela primeira vez, né? E nós estamos começando a enxergar outros caminhos e outras potenciais formas de atuar, que são experimentais mas ainda. já havia, assim, desde um passado muito remoto, já havia uma grande interface. Porque, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, é a terapia mais eficiente no tratamento da depressão. Difícil de curar, resistente à medicação. Eu não pratico medicina há 25 anos, então eu não posso dizer absolutamente nada. Mas é uma técnica. É uma técnica que foi usada. Mas não digamos que seja mais eficiente, mas, por exemplo, isso é combatido. Mas acho que não, isso, acho que não há nem dúvida. Porque mas veja, existem, por exemplo, em Toronto, no Canadá, um dos melhores grupos de neurocirurgia funcional do mundo atualmente, o meu colega André Lozano está estudando formas de estimulação do cérebro para pacientes com depressão dentro do cérebro. Pois essa é a questão. O senhor estava começando a explicar isso. Então já tem um caminho. Já tem novas linhas de pesquisa, né? Não tem nada ainda definitivo, mas o que eu estou vendo é uma abordagem bem diferente da época que eu era aluno de medicina aqui na USP, né? 30 anos atrás, onde havia uma dicotomia muito grande, uma separação muito grande, né? E o que nós estamos vendo é uma convergência dos mecanismos fisiopatológicos, o que é uma coisa muito interessante. Ou seja, vai ter uma teoria unificadora da neurologia nas próximas décadas. E vai tirar do campo da psiquiatria e muito mais ainda do campo da psicologia, a doença mental. Eu acho que nós vamos ter um mecanismo de descrever essas doenças completamente diferente do que curar a gente olha hoje. Também. Agora, professor, nós estamos chegando desculpe, mas não fora do campo da psiquiatria. Não é fora do campo da psiquiatria, mas não é uma separação tão grande como existia até recentemente, né? Certo. Não, professor, como já estamos quase no final do programa, eu gostaria que o senhor passasse a vender o peixe agora. O senhor, como membro, presidente da Comissão do Futuro, a Futuro da Ciência no Brasil, está desenvolvendo no presente um grande projeto que pouca gente no Brasil conhece. Em Macaíba, no Rio Grande do Norte, sobre uma área de quase 100 mil hectares, 100 hectares. A cidade do cérebro. O que é isso? Isso é uma projeção, né, coletiva, né, dos cérebros de cientistas em criar no Brasil um primeiro parque neurotecnológico, um primeiro área de produção de conhecimento de ponta aplicada a essa chamada indústria do cérebro. E por que em Macaíba? Porque em Macaíba, onde nós criamos o nosso Instituto Internacional de Neurociências de Natal, Edmund Lee Safra, né, nós teríamos toda a cadeia produtiva do conhecimento colocada no mesmo lugar, ou seja, um instituto de pesquisa de ponta, um projeto educacional que vai desde o útero materno, porque nós cuidamos de 20 mil mulheres por ano no nosso centro de saúde materno-infantil, onde nós fazemos o pré-natal dos nossos futuros alunos. Então, os nossos alunos, a primeira foto do livro deles é dentro do útero materno, né? E essas crianças, ao nascer, vão poder agora cursar uma escola de tempo integral,
que nós já estudamos esse modelo, né? Então essas crianças vão desde o berçário até o final do ensino médio, dentro desse campus, e em volta desse projeto científico-social, nós vamos ter todo um arcabouço de transformação desse conhecimento de ponta em conhecimento aplicado em produtos para a indústria do cérebro. Ou seja, criar um lugar onde empresas pequeno, médio e grande porte possam produzir insumos, equipamentos, medicamentos voltados para neurociência. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor a respeito das inteligências brasileiras que vão para o exterior e das inteligências estrangeiras que vêm para cá. Sim. Porque o senhor está conseguindo também trazer alguns para cá. Sim, eu queria saber qual é o argumento e quais são os atrativos. O senhor já tem bons nomes aqui com o senhor? Lá? Sem dúvida. Vários pesquisadores voltaram para o Brasil, então, são hoje professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, que é a nossa parceira no projeto do Campus do Cérebro e da Cidade do Cérebro. Mas eu acho que esse no mundo, eu ando pelo mundo o tempo inteiro, né, e por onde eu vou, o que eu ouço é que esse é o momento do Brasil. Chegou finalmente, o país do futuro, o futuro finalmente chegou. Na minha geração se dizia que o futuro jamais chegaria, né? E hoje o futuro é o presente. E o que eu ouço é que existem pesquisadores brasileiros e não brasileiros dispostos, se as condições fossem criadas dentro do Brasil, de imigrarem, voltarem para o Brasil, aqueles que são brasileiros, ou aqueles que não são, virem trabalhar aqui, porque a perspectiva que o Brasil oferece para a ciência mundial é muito grande. Professor, incluído o seu grande manifesto da ciência tropical, não é isso? Humildemente incluindo o manifesto da ciência tropical, que é uma tentativa de mostrar que nós temos não só ambições, nós temos um potencial de influenciar áreas vitais da ciência mundial, relacionadas à energia renovável, produção de alimentos, água, clima, biodiversidade, ou seja, áreas vitais da ciência mundial, nas quais o Brasil poderia ser líder mundial indiscutivelmente, indubitavelmente. Caminhará para isso, certamente. Sim, né? sim. Por que os cientistas que fazem exatamente isso que o senhor está fazendo, quer dizer, que é tirar a ciência do reduto da metalinguagem, da ciência que isola o cientista do mundo, que trazem isso para o leigo? Eu vou citar aqui, ó, o Dawkins, o Stephen Hawking, o Carl Sagan, que fizeram isso, acabam sendo estigmatizados pelos colegas. Por que a comunidade acadêmica vê com tão maus olhos a democratização da ciência? Eu não sei se vê com maus olhos. Eu acho que todo cientista quer comunicar sua ciência de uma maneira mais aberta, mais inteligível. Nem todo cientista tem talento para fazer isso e nem todo cientista tem tempo para fazer isso, porque o trabalho científico é um trabalho muito que onera, do ponto de vista de tempo, as pessoas, né? Um envolvimento muito grande. Agenda, né? Não tem agenda, né? Não tem hora para começar e não tem hora para acabar. Agora, esses três que o senhor mencionou são grandes cientistas, né? Ninguém pode... Não há nada que possa se falar contra... Mas tem muita gente que torce o nariz para eles. Não perderam. Não, existe um mito que você falar de ciência para o público reduz a sua relevância científica porque você passa mais tempo escrevendo para o público e não. Isso não é verdade. Agora, o Hawkins, por exemplo, poderia ser recuperado na linha da neurociência por incrível que pareça, vários anos atrás eu recebi um emissário intermediário que trabalhava com ele, perguntando sobre a perspectiva de um dia ele poder usar a nossa tecnologia, né? E foi a mesma forma o Christopher Reeve, né, que era o Superman, que eu encontrei pessoalmente, né? Que é obstinado por recuperar que faleceu, infelizmente, né? Mas o senhor teve com ele, tive com ele, ele nos deu uma bolsa de estudos para 2 estudantes nossos para pesquisar, né? E o interessante foi ver a obstinação, tanto do Christopher Reeve como do Stephen Hawking, sabendo que não necessariamente eles seriam beneficiados dessa tecnologia, mas de incentivar, nesse caso, o nosso laboratório, né, a perseguir essa meta, né? Então foi um exemplo muito digno deles em participar disso. Né? Muito bem. Professor Miguel Nicoleles, estamos chegando ao final do programa. O senhor tem mais um minuto para concluir a sua brilhante participação. Muito obrigado. Eu queria agradecer novamente, é sempre um prazer retornar aqui ao programa e dizer que eu acho que é muito importante que a sociedade brasileira se conscientize da relevância e da importância da ciência para a construção de uma nação verdadeiramente democrática. Porque no futuro, o mundo e o Brasil vão ser chamados a tomar decisões importantes, fundamentais para o futuro da nossa espécie, que vão requerer o conhecimento científico mínimo. Então, a introdução da ciência como algo fundamental nas nossas escolas e na formação educacional dos nossos jovens
tem que ser prioridade do país, porque essas crianças que vão herdar o Brasil vão ter que tomar decisões muito importantes, e é preciso que elas saibam o que elas estão fazendo e que elas possam ter a consciência que a ciência é também um dos fatores de construção de uma democracia. Até porque para a criança o futuro, o amanhã é hoje, amanhã é tarde demais. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do professor Miguel Nicolelles no programa. A todos o nosso muito obrigado pela audiência. A gente volta no próximo domingo. Obrigado e até lá e boa noite.